Propósito da vida 2. O propósito da vida, a questão mais importante de todas as pessoas, é ensinado no budismo. Por qual razão nascemos? Para que vivemos? Qual a necessidade de viver suportando sofrimento extremo? Quem apresentou a resposta clara e universal desta dúvida que se aplica a todas as pessoas foi o Buda Shakyamuni. Ele ainda incentivou a realização desse propósito. Para que as pessoas vivem? Não existe questão de maior relevância do que esta, inclusive para aquelas que não sabem nada sobre o budismo. Mais de 7 bilhões de pessoas vivem sob a face da Terra, e cada qual possui uma visão de vida. Quando perguntamos, por qual razão você vive? Algumas declaram, eu vivo por viver. Estas são as que alegam que o sentido da vida está no simples fato de viver. Outras dizem, não é preciso pensar num sentido, posso muito bem viver sem isso. O ato de viver pode ser comparado ao ato de andar, correr ou voar. Isto posto, viver por viver é igual a andar por andar ou correr por correr. Se perguntarmos para quem está caminhando, por que você está caminhando? Será que alguém responderia, eu estou caminhando por caminhar? Mesmo que queira caminhar continuamente, existe um limite para a resistência física. Por isso, podemos dizer que quem anda por andar está andando para cair morto no final. Se está caminhando sem destino, sem rumo, o único resultado que pode se esperar é cair de exaustão. Por mais que se procure na face da terra, nunca vamos encontrar alguém que ande para cair morto. Além disso, não há ninguém que corra para acabar morrendo de exaustão. E também não há avião que voe continuamente sem destino até o combustível acabar e cair. Por isso, podemos dizer que viver por viver seja algo tolo e inútil, pois é igual a andar por andar ou voar por voar, sem qualquer destino. Não é possível viver para sempre. Por isso, viver por viver é igual a viver para morrer. Dizem que não há nada mais terrível do que morrer. Se a morte é aquilo que mais rejeitamos, viver para morrer não seria um absurdo? O Buda Shakyamuni questiona todas as pessoas. Se vamos acabar morrendo, então qual a razão de viver? Além de colocar o sentido da vida em pauta, que é a questão mais importante da vida, apresentou a resposta clara. Nesse mundo, há pessoas que dizem, não há necessidade de pensar no propósito da vida. No entanto, no quesito meios de vida, todos pensam seriamente. Todos se preocupam diariamente com o tipo de trabalho que vão escolher, com quem vai sair, com quem vai se casar, quantos filhos terá, onde vai morar e etc. O propósito de viver, em outras palavras, é o porquê vivemos. Os meios de vida dizem respeito ao como viver. Todas as pessoas só se preocupam em como viver, com o estilo de vida, e não sabem por qual razão vivem. De presidente a sem-teto, a única preocupação que todos têm dia e noite é o como viver, como sobreviver. É claro que o como andar, o como correr também é importante. Porém, o para onde andar, para onde correr, para onde voar, o destino não seria mais importante? O como andar seria algo como, por exemplo, o que calçar, o que vestir e o que levar para sair. São questões importantes, mas é necessário saber, antes de tudo, para onde vai. É preciso ter um destino.
Eu vou para a estação mais próxima. É estabelecendo o destino que pela primeira vez vem a questão seguinte, que é: como eu vou até lá? A princípio, nós não conseguimos fazer coisas sem sentido, agir sem objetivo. Há um escritor russo chamado Fyodor Dostoevsky. Ele passou pela experiência de ser enviado para trabalhos forçados na Sibéria, território de frio rigoroso. A partir dessa experiência, ele escreveu em Memória da Casa dos Mortos que o pior de todos os castigos seria obrigar alguém a fazer um trabalho absolutamente inútil e sem sentido. O que as pessoas imaginam quando ouvem o pior de todos os castigos? São castigos corporais que provocam dores, como arrancar a unha uma por uma ou levar 100 chibatadas. Porque o pior de todos os castigos seria obrigar alguém a fazer um trabalho absolutamente inútil e sem sentido. Segundo Dostoiévski, na casa de detenção, ele e seus companheiros coziam tijolos, pintavam paredes e aravam os campos. Mesmo forçados ao trabalho pesado, havia um objetivo. Com esforço de suas tarefas, os homens produziam alimentos ou construíam casas. Como entendiam o propósito de seus trabalhos, era possível suportar as difíceis condições do cativeiro. E se o trabalho fosse imposto como castigo? Suponha que os prisioneiros tivessem de deslocar um grande monte de terra do ponto A para o ponto B. Depois, terminado o trabalho com suor escorrendo pelo corpo, vem nova ordem: deslocar o monte de volta à sua posição original e em seguida levá-lo de volta ao ponto B, e assim por diante. O que aconteceria com homens condenados a esse tipo de trabalho sem sentido, inútil? Levaria qualquer um a se enforcar depois de poucos dias, como escreveu Dostoiévski, ou então enlouquecer ou morrer batendo a cabeça numa pedra. Esse seria um castigo do sofrimento sem fim. Mas será que a vida não é de fato bastante parecida com isso? Não há ninguém que consiga fazer um sacrifício sem sentido. Um esforço sem propósito parece ser tão tolo e inútil que somos incapazes de fazer. Por mais que seja uma vida difícil, que mais pareça uma ladeira íngreme e sem fim, se houver um propósito claro e definido, é possível suportá-lo até o fim. Aqueles que dizem que não têm um propósito na vida são como aviões que voam sem ter um aeroporto para aterrissar. Nunca se virão livres de preocupações e angústias. Vamos supor que o momento do nascimento seja o momento da decolagem do avião. Uma vez no céu, a aeronave não poderá parar nem por instantes. O mesmo ocorre com a nossa vida. Pela analogia, se levantamos o voo, somos forçados a voar sem parar. Mas, afinal, para que direção devemos voar? Se continuarmos voando sem destino, em breve o combustível chegará a zero e só restará cairmos. Eu faço ponte aérea Brasil-Japão para transmitir o budismo para os brasileiros. É possível assistir filmes interessantes e ouvir músicas recentes dentro da aeronave. Você pode beber refrigerantes à vontade e dormir o quanto quiser. Esse avião faz escalas em aeroportos como o da África e Europa para abastecer. Às vezes, eles não conseguem aterrissar por causa da forte neblina que cobre a região do aeroporto. E se o radar também estiver quebrado e não puder encontrar um aeroporto para pousar? O tanque de combustível se aproxima cada vez mais do zero. Em que estado emocional ficaríamos se estivesse a bordo desse avião?
Provavelmente, a ansiedade e preocupação deverão ser insuportáveis. Por mais que você tente apreciar músicas bonitas ou saborear a comida de bordo, será impossível sentir prazer. Nem a companhia de amigos e familiares que estão a bordo nos trará segurança e conforto. Em contraposição, se o destino estiver definido, por mais que os assentos sejam apertados e a comida for horrível, conseguimos ter paciência. Isso foi ilustrado no livro Por que Vivemos. A vida progride incessantemente de ontem para hoje e de hoje para amanhã. O tempo voa, costuma-se dizer. E talvez seja verdade que seguimos a uma velocidade vertiginosa. Quando crianças, progredimos de série em série do ensino fundamental. Passamos pelo ensino médio até que chega o momento de nos prepararmos para o vestibular. Quando é hora de festa, festejamos. E quando é hora de trabalhar, concentramos nossos esforços nisso. A partir do momento em que somos lançados às águas turbulentas da vida, nos vemos forçados a continuar nadando. Como viver é, em certo sentido, igual a nadar, a pessoa que declara vivo por viver é igual àquela que declara nado por nadar. Mas o que acontece com uma planta flutuante? Ela é jogada sem rumo para um lado e para o outro, em meio às ondas até apodrecer. O infortúnio do nadador sem rumo ou sem propósito é o mesmo. Viver dessa maneira pode ser comparado a um avião que voa por voar. Num trajeto aéreo, as decisões sobre a velocidade e altitude, alterações de rota devidas ao vento ou à pressão do ar, atendimento aos problemas mecânicos, tudo isso significa escolhas que afetam o modo de voar. Antes de tomar qualquer decisão, o importante é saber precisamente a direção, ou seja, para onde voar. Nenhum piloto decolaria sem antes determinar seu destino, pois ele sabe que voar por voar acarretaria uma grande tragédia, a queda e a morte. Da mesma forma, se quanto mais se vive, maior a dor, sem um propósito que forneça satisfação e alegria duradouras, a vida não se reduziria a sofrimento apenas. O nascimento é o começo da jornada pela vida. O que acontece se o destino é desconhecido? Eis uma vívida descrição feita por um vendedor muito bem-sucedido no Japão, Yoshiharu Okishiro. Para onde devo ir? Ah, como? Não sei em qual aeroporto devo aterrissar. Não vejo nenhum mapa, nenhuma bússola, mas tudo bem. Pelo menos o tanque de combustível está cheio e o avião está em bom estado, por isso vou relaxar. Enquanto eu estiver me divertindo, tudo bem, não preciso me preocupar com o que vem pela frente. Mas com o tempo, o combustível começa a baixar. Na vida real, isso corresponde aos anos de declínio. Ah, não, estou perdido. Não vou poder mais continuar voando. Achei que estaria tudo bem se ficasse me divertindo, mas isto é terrível. Não vejo nenhuma pista de pouso, só montanhas. E agora? O que devo fazer? O piloto fica pálido, entra em pânico e acaba caindo na encosta de uma montanha. E assim a vida termina tragicamente. Qualquer um que feche os olhos para o futuro infalível não pode reclamar se for chamado de tolo. Uma pessoa sábia não é aquela que conhece muitas coisas, mas aquela que sabe o que há de mais importante. Enfim, nessa viagem aérea chamada vida, o que precisamos saber antes de tudo é o propósito de viver, que corresponde ao aeroporto de destino. É quando se tem a garantia de poder aterrissar no imenso aeroporto em segurança que nós conseguimos viver com paz e satisfação no seu verdadeiro sentido.
O Buda Shakyamuni alerta dizendo que viver sem conhecer o propósito da vida infalivelmente acabará em arrependimento. Foi por esta razão que ele esclareceu o objetivo de viver, que é o que há de mais importante para todas as pessoas. Ao cumprir o propósito da vida, será possível vibrarmos do fundo do coração. Foi para cumprir esse propósito que eu nasci como ser humano. Ao mesmo tempo, todo sacrifício feito até então será compensado. Veremos que toda a tristeza, todo o sofrimento que vivemos no passado foi para poder conquistar essa felicidade que eu tenho agora. Como o Buda Shakyamuni ensinou a respeito do propósito universal da vida? Eu gostaria muito que você continuasse ouvindo o budismo.